As famosas creepypastas são histórias de terror que rondam a internet desde seus primórdios, nos rendendo ótimas histórias que conseguem até mesmo furar a bolha da internet e se tornar filmes, como foi o caso do Slenderman. Por mais que seu filme não tenha sido dos melhores, é um ótimo feito. Mas o que não falta no mundo web atual são histórias bizarras muito bem construídas. E por isso, eu resolvi compilar alguma dessas creepypastas que talvez você não conheça, mas que vale muito a pena ouvir. Mas antes de mais nada, o meu nome é Nix, e você é muito bem-vindo ao meu submundo. Em 3 de abril de 2011, o jogo Luna Game foi postado pela primeira vez no site Equestria Daily, onde basicamente você deveria controlar a personagem Luna, caminhando e pulando os obstáculos com ela. Uma premissa bem simples, e que a princípio acreditava-se ser um jogo inofensivo, criado por um fã da franquia de My Little Pony. Porém, à medida que o tempo ia passando no jogo, coisas bizarras começavam a acontecer. De repente, começavam a aparecer imagens bizarras de personagens de My Little Pony com áudios distorcidos ao fundo. Quando isso acontecia, a tela e o mouse do computador acabavam paralisando, obrigando o jogador a esperar o término da imagem bizarra para continuar o jogo. Além disso, se o jogador quisesse sair, não conseguiria fazer isso facilmente, porque a única forma de fechar o jogo era usando as teclas Ctrl, Alt, Delete. Caso conseguisse sair, vários ícones do computador eram substituídos por uma imagem assustadora do jogo, com a mensagem "O fim está próximo". De cara, as pessoas começaram a acreditar que o jogo na verdade se tratava de um vírus de computador, e a Game Maker Studio acabou deletando os códigos necessários para rodar o jogo. Assim, diversas histórias de quem conseguiu jogar o Luna Game começou a rondar pela internet, fazendo com que o jogo se tornasse mais popular e misterioso, se tornando uma das primeiras creepypastas que envolvem jogos creepy. Com a popularização do Luna Game, o criador resolveu lançar mais 4 versões, onde a premissa é basicamente a mesma do primeiro, porém os cenários mudam em cada versão, e outros elementos foram implementados, trazendo mais bizarrices diferentes. Desde a criação do jogo, até pouco tempo atrás, as pessoas ficaram se questionando quem seria o criador do Luna Game. E em 2019, a primeira esperança de descoberta veio quando um usuário do Reddit acabou postando que poderia ter encontrado o criador do Luna Game. Esse usuário teria encontrado um canal estranho no YouTube, com o nome 5779361598723391. Esse canal possui a trilha sonora inteira dos jogos Luna Game, além de imagens bizarras nos vídeos. Porém, essa teoria não foi levada adiante, principalmente porque em setembro de 2021, o verdadeiro criador do jogo apareceu no Reddit fazendo uma postagem explicando que era ele o criador do Luna Game. Além disso, o próprio acabou criando um site onde esclareceu diversas dúvidas que foram levantadas desde a criação do jogo, e explicou que toda essa história começou com o intuito de ser uma pegadinha entre ele e os amigos dele, e que ele esteve anônimo por todos esses anos para trazer mais mistério para o jogo, e para não ser conhecido apenas como o criador do Luna Game. Eu admito que, mesmo que essa creepypasta seja até que bem famosa, eu não a conhecia até então. E quando eu tava pesquisando mais para fazer esse vídeo, acabei achando a história bem interessante, por isso resolvi colocar ela nessa lista. Essa história surgiu de um fórum sobre programas de televisão norte-americano, quando o usuário SkyShale033 perguntou se mais alguém além dele tinha a lembrança de um programa infantil chamado Kendall Cove. A partir disso, outros usuários relataram que sim, que se lembravam desse programa e que aparentemente eles não tinham boas memórias em relação ao Kendall Cove. Na discussão, nos é relatado que Kendall Cove parecia ser um programa infantil de baixo orçamento que passava no canal 58, e os episódios relatam as experiências de uma garotinha chamada Janice que acabou entrando no mundo de Kendall Cove, um mundo de aventura com piratas. Toda a história se passa em um grande navio chamado Laughingstock, que possuía um rosto sorridente e uma voz e risada terríveis. Além dele, também havia Percy, que parecia ser feito a partir de partes de bonecas diferentes. Sua cabeça era de uma boneca de porcelana, trazendo uma estranheza para o personagem, com a impressão de que sua cabeça não pertencia bem naquele corpo. Arce Orbo era o ajudante do vilão, e possuía um rosto que era apenas um grande bigode acima de dentes altos e estreitos, além de possuir apenas um olho e usar monóculo. E por fim,
Temos o Skin Taker, o vilão principal da história, que era um esqueleto sujo que usava uma cartola marrom e uma capa, aparentemente feitas com pele de crianças. Seus olhos eram grandes demais para o seu crânio, e sua boca não abria e fechava novamente. Seu queixo simplesmente movia-se para frente e para trás. Em certo episódio, a menininha Janice acabou perguntando para ele o porquê da boca dele se mover dessa forma. E olhando fixamente para a câmera, ele disse: "Para moer a sua pele." Bem bizarro, né? Bem, após uma longa discussão sobre o problema infantil, o usuário Skycheio033 acabou relatando que tinha pesadelos com Kendall Cole, onde ele via os personagens em uma sala escura e eles ficavam apenas gritando e chorando, como se estivessem sofrendo muito. O que nos é revelado que isso na verdade era um episódio do programa, pois os outros usuários da discussão também tinham essa mesma lembrança, o que fez com que eles não quisessem mais assistir o programa. Mas talvez eles nem precisassem mais se preocupar em ligar o canal 58 para ter que assistir de novo, pois na verdade esse programa nunca existiu. O que acontecia na verdade era que eles apenas ficavam encarando a TV em uma tela estática, mas mesmo assim possuíam a mesma memória do mesmo programa. Rosemary List conta a história de um menino que recebe o telefonema da mãe lhe pedindo para ir ao supermercado comprar alguns produtos, pois o carro dela estava com problemas e por isso ela não poderia ir. A lista inclui itens como pão, leite, cereais e peito de frango. Depois de anotar tudo, ele entra no seu carro e vai fazer o que a sua mãe pediu. Quando foi passar os itens comprados no caixa, a moça que trabalha no mercado lhe fala: "Você não corre risco de ficar sem leite, né?" Ele achou estranho o que ela falou, mas acabou não dando muita bola para isso. Ao chegar em casa, bateu na porta várias vezes e não houve resposta. Então, ele tentou virar a maçaneta, mas quando viu que tinha uma fechadura, resolveu entrar pela porta dos fundos. Ao entrar em casa, tudo estava escuro e silencioso, e na cozinha, ele percebeu que havia mais 6 sacos de compras do mercado, com os mesmos itens da lista que sua mãe pediu. Em alguns deles, o frango e o leite estavam estragados. Achando tudo estranho, o garoto começou a chamar por sua mãe, e se desesperou mais ainda, até que terrivelmente se depara com ela deitada no sofá e degolada. Como esperado, ele chamou a polícia que logo veio investigar. Os policiais informaram que a mãe estava morta há quase uma semana. Além disso, o psiquiatra da polícia esteve no local e conversou com ele após o depoimento inicial. Enquanto estava sentado na garagem de casa, ele casualmente ouviu a conversa entre o psiquiatra e o policial. Não é incomum que pessoas com esquizofrenia fiquem presas em uma série de comportamentos repetitivos. Ele achava que não podiam estar se referindo a ele. Esquizofrenia, comportamentos repetitivos, isso não podia ser real. Será que achavam que ele cometeu o crime? De repente, o celular tocou. Olá, filho, sou eu. Você poderia ir ao supermercado e me trazer alguns peitos de frango e leite? Ah, e eu preciso de pães e cereais também. Essa história é bem típica de creepypasta mesmo, e me trouxe uma espécie de nostalgia das histórias antigas de terror, quando isso era bem popular aqui na plataforma. E essa creepypasta possui algumas versões diferentes, como a maioria das histórias da internet, mas essa é a que eu acredito ser a mais conhecida, porque quando eu estava pesquisando, logo de cara, eu achei essa versão, e por isso eu trouxe ela para vocês. Vocês com certeza devem conhecer o Trollface, esse rosto icônico com um sorriso malicioso que mostra que vai acontecer alguma trollagem absurda. Ele surgiu na internet em 2008 no 4chan e desde então se tornou muito popular. Porém, existe uma versão do Trollface que também consegue distorcer a realidade e fazer coisas absurdas, e dessa vez elas não são tão engraçadas. Essa versão é conhecida como Troll, e ela surgiu no Reddit quando um usuário chamado Unfunnyman123 postou uma série de vídeos que faziam uma contagem regressiva para a chegada de uma criatura chamada Trogg, e no final do vídeo havia um alerta para que as pessoas procurassem abrigos para se protegerem da criatura. Os vídeos foram postados no Reddit em meados de 2020 e receberam a maior divulgação online por meio de reposts. O Trogg seria a versão macabra do Trollface, e para ele não há limites para a diversão, mesmo que isso leve para um caminho mais macabro e sangrento. Após as diversas postagens da chegada da criatura, diversos vídeos surgiram na internet com diversas situações em que o Trogg se encontra e distorce a realidade da maneira dele, e todos esses vídeos mostram que para ele não há limites para o humor, criando as situações mais desconexas possíveis que para ele são muito engraçadas.
A história começa com o nosso narrador Zack contando que acabou adquirindo de seu melhor amigo Billy o jogo Godzilla Monster of Monsters para NES. Aquilo para ele era muito nostálgico, mesmo reconhecendo que o jogo era meio monótono e simples demais. Ele não poderia se esquecer do quanto se divertiu com esse jogo, e agora, depois de tantos anos, isso não foi diferente. Inicialmente, o jogo parecia completamente normal, do jeito que ele lembrava, mas a partir de certo nível, as coisas começaram a ficar estranhas. Novos monstros apareceram, que não faziam parte do jogo original. As músicas e gráficos começaram a se distorcer, criando uma atmosfera sinistra, e os níveis começaram a ficar cada vez mais difíceis, mais do que ele conseguia lembrar. Em dado momento do jogo, após derrotar o monstro de cada fase, a palavra Korra começou a aparecer, e era bom que ele realmente fizesse o que o jogo estava mandando. Após isso, nos é mostrado o principal monstro que Zack deveria enfrentar nesse jogo, que ele não se resumiria a simplesmente um boss final. Red, como foi descrito por Zack, seria uma besta demoníaca com patas de aranha e uma boca enorme, que entoava um ruído horrível, e sempre que esse barulho aparecia, ele sabia que precisava correr, e tudo estaria bem se a história ficasse apenas nesse ciclo. Mesmo que tudo isso fosse bizarro, nada se compara à experiência que aconteceria a seguir. Melissa era a ex-namorada do narrador da nossa história, que sofria de algum tipo de transtorno mental que a tiravam da realidade. Apesar de sofrer bastante com isso, ela era uma pessoa muito gentil, e os dois gostavam de sair em um campo à noite para olhar as estrelas. Mas uma noite, ela não disse nada, apenas olhou diretamente para a lua tremendo. De repente, ela correu diretamente para o trânsito e acabou sendo atropelada, o que foi fatal, e incrivelmente, aquela criatura sabia disso. No fim, Zack é transportado para uma batalha final com Red. Um dos golpes direcionados para o personagem Godzilla que ele controlava eram sentidos pelo nosso narrador na vida real, mas no fim, ele acabou sacrificando todos os outros personagens que ele tinha no jogo, além de uma outra entidade chamada The Golden Light, a própria alma de Melissa, que foi aprisionada por Red no jogo. Com isso, Zack conseguiu libertar a alma de todos os personagens aprisionados quando derrotou Red, e no fim, ficou claro que ele era uma entidade maligna poderosa que conseguia manipular até mesmo a nossa realidade. Mas não se sabe por que ele fazia isso e por que resolveu atacar Zack e Melissa, já que no final da história, nos é mostrado que tal situação acabou acontecendo apenas com o nosso narrador. No fim, Zack não sabe de verdade se o que aconteceu foi fruto de sua imaginação ou realmente verdade, e o que de melhor pode acontecer é não pagar para ter essa resposta, pois ele não sabe o que poderia se suceder se perdesse aquela batalha final. Bem, muito obrigada por me ouvir até aqui, espero muito que tenham gostado do conteúdo de hoje. E se gostaram do vídeo, deixe o like e talvez um comentário, que assim você vai estar ajudando bastante o meu trabalho. E considerem se inscrever também para acompanhar mais conteúdos como esse. Espero muito lhe rever no próximo vídeo. Até breve!